Então, boa noite a todos e a todas que vieram aqui para a palestra. Eu já estou vendo aqui no chat que tem um pessoal aí já aparecendo. Rafael Rigoni, grande abraço. Fiz o treinamento lá do Tecla com ele lá em Campinas, né? Recomendo, inclusive. Grande, excelente software para quem está na área de engenharia estrutural. Saber também, muito bom. E aí, hoje o Igor perguntou ali se ele envolve trabalho de drone para mapeamento geológico. Hoje ele vai ser eu vou falar especificadamente sobre a questão de quantitativos. Então, assim, para a parte de mapeamento geológico, ele inclui uma parte de análise, interpretação de imagem, toda uma parte do valor do pixel em si. Aqui a gente está mais preocupado com a geometria, né? Com o delta x, y e h entre cada um dos pontos, falando em termos gerais assim. E então já vou sem mais delongas, já dar início aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Lá. Bom, então, deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui na palestra, eu vou falar de como levantar quantitativos de volumes com drones. É algo bem específico, mas eu vou dar umas linhas gerais para que vocês possam entender como é que a tecnologia em si funciona, para que você possa aplicar ela da, da melhor maneira, de acordo com o seu caso. Então, a agenda de hoje, primeiro eu vou me apresentar para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu vou dar uma introdução teórica, que eu acho que é extremamente importante. Durante a minha formação na engenharia cartográfica, meus professores sempre comentaram que, ao você entender um conceito, aquilo se torna uma bagagem que você carrega para entender todos os outros conceitos que irão além dele. Então, a introdução teórica é extremamente importante. O hardware e o software, eu vou falar o que eu utilizo, mas existem diversas outras opções, e essas são as minhas referências. Eu posso até comentar as outras, mas eu não tenho a prática delas, então eu não tenho como dissertar muito. E depois eu vou partir diretamente para os quantitativos de volume, e eu vou aproveitar também que eu aprendi um pouco na palestra, um pouco para dizer, né? Aprendi muito com o Fábio Sato e com o Antônio Meirelles mais cedo, e eu vou tentar mostrar a parte prática, o software mesmo, que vocês podem baixar em casa e testar. E porque uma coisa que eu reparei é com essa prática que vocês aprendem mesmo. Então, eu sou o Guilherme Lobo de Carvalho, eu fiz engenharia cartográfica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu tive uma passagem nos Estados Unidos, na qual eu fiz a minha graduação sanduíche, e eu estudei na Michigan Technological University, que é Surveying Engineering, que para eles é a engenharia de agrimensura, né? Aqui no Brasil, essa cartográfica e agrimensura estão bem unidos, lá está bem unido também, mas essa questão de nome ainda é meio dissoante em relação ao Brasil. Na Rider University foi onde eu conheci o Arthur, no English Language Institute, e foi lá que nós iniciamos a nossa amizade e que veio a se tornar, então, aqui, eu me tornar colaborador da BIM Experts. Eu tenho a pós-graduação pela Ziggurat Global Institute of Technology, que é o International Master BIM Manager, a primeira edição, que eu também fiz com o Arthur. Depois dessa pós-graduação, eu consegui tirar o Certified BIM Professional, nível 2.5, que ele é específico para quem faz o International Master BIM Manager. Então, se você fez o International Master, a certificação 2.5 é justamente para você. E eu atuo na área de infraestrutura civil. Vou tanto de usinas hidrelétricas até aterros sanitários, estradas e drenagem. E cada dia que passa eu aprendo mais uma parte da infraestrutura, porque realmente ela está ao nosso redor e está debaixo da terra, está antes de chegar às edificações. Então é uma área que os desafios que surgem também são novos a cada dia. Então é isso aí, eu estou com a BIM Experts desde o iniciozinho lá com o Arthur. E na J Consultants eu estou trabalhando em todas as áreas, basicamente, que aparecem, mas na integração de design é uma parte que eu estou atuando um pouquinho mais, porque é justamente fazer essa integração entre os softwares, entre os escritórios, e é a partir disso que a empresa, com seus mais de 40 escritórios e 900 funcionários,
precisa de uma linha a seguir. Então, essa é a importância, todos trabalharem da mesma forma, com o mesmo padrão de qualidade. Então, a introdução teórica, eu vou explicar o que é a fotogrametria, a diferença entre precisão e exatidão, foto e imagem, e falar um pouco sobre erro. Essa palavra daqui, tem muita gente que tem medo dessa palavra, mas na engenharia cartográfica, ela é uma palavra comum, mas as pessoas têm medo dela, né? Então, o que é a fotogrametria? Isso daqui é para assustar vocês, tá? Isso daqui eu não vou falar muito sobre isso, mas é para vocês entenderem que tem muita matemática envolvida, álgebra linear, e é basicamente isso, não foge muito disso. Só que são muitas equações, a fotogrametria é um processo iterativo, é um processo que se soma, ou seja, quanto mais medições você tem, quanto mais leituras, quanto mais imagens, maior é a quantidade de iterações que você consegue fazer, e assim você consegue diminuir o seu erro. Se você tiver 2 imagens, o seu erro vai ser 1. Se você tiver 3, o resultado talvez já melhore um pouco mais. Então, isso daqui é manual de bolso de fotogrametria alemão, né? Então, tudo isso daqui foi apresentado para a gente. Foram 3 disciplinas de fotogrametria na UERJ e uma disciplina de fotogrametria em Michigan. Mas isso é para mostrar para vocês que o campo ele é bem amplo, mas eu tenho uma proposta aqui também, né? Então, o que é fotogrametria agora sem o medo? Vamos dissecar essa palavra aqui. Fotos, ela é luz. Grama é algo desenhado ou escrito, gráfico. E metron é medir. Então, quando você junta essas 3 palavras, fica medir graficamente através da luz, né? Porque se você bater uma foto no escuro, porque a luz, se bater uma foto no escuro, você não enxerga nada. Então, você precisa da luz e você precisa medir graficamente, através do gráfico da imagem. Tem uma definição mais técnica aqui, né, que é a definição da bibliografia. Ciência e tecnologia, olha as palavras que são utilizadas, de se obter medições e outros produtos geometricamente confiáveis a partir de fotografias. Isso daqui já é a definição da fotogrametria no caso acadêmico mesmo, né? E tem outra que eu gosto também, ela é a reconstrução do espaço 3D, a partir de imagens 2D. Então isso daqui é uma definição muito forte, porque você bate fotos, são fotos e elas são 2D, e a partir delas você consegue criar um objeto 3D. Então, eu uso muito o exemplo da questão dos olhos. A gente só enxerga 3D porque nós temos 2 olhos. Se você tivesse um olho só, você não tem a noção de profundidade. E se você ver bem aqui, é a mesma coisa. Aqui, 2 olhos olham para o mesmo ponto. 2 fotos olham para o mesmo ponto. São 2 perspectivas do mesmo ponto. Então, é o princípio básico, funciona com os nossos olhos e funciona assim com as fotografias também. Então, a diferença entre precisão e exatidão, ela é extremamente importante aqui. Nesse caso, né, essa pessoa é boa de mira, que acertou no alvo ali. Será que essa pessoa é melhor de mira, na direita aqui? Então, é aí que vem essas palavras para definir. Quando a gente diz respeito à proximidade das medidas entre si, entre elas mesmas, a gente está falando de precisão. Ou seja, aqui elas estão bem próximas, então é bem preciso. Só que essas estão mais espaçadas, então elas são mais imprecisas ou menos precisas. E a exatidão é quando a gente fala proximidade a um valor conhecido. Nesse caso, se a gente quis dizer que a gente queria acertar no meio do alvo, ele acertou bem fora do meio do alvo. Então é inexato. Ele está longe do valor conhecido, que é o meio do alvo. Nesse caso, ele está mais exato, porque ele está mais próximo, ele desvia ao redor do centro do alvo. Agora, a imagem e foto é uma parte muito importante, porque quando a gente diz imagem, a gente está falando dessas imagens do satélite, que o satélite ele escaneia. Imagem ele é um scan, bem dizer. A gente chama de array, né? Se você tem um scanner em casa, você deve ver que ele passa um feixe de luz e essa luz vai passando ao longo do papel. Isso é um escaneamento. E por isso que a gente chama de scanner. E no caso de foto, ela tira um frame. Ou seja, ela
bate a foto. Bater a foto, você captura aquele instante. Então, não existe esse processo de escaneamento, que a gente chama. A foto, ela bate num frame e aquilo fica registrado. Então, aqui vamos deixar um pouco mais específico ainda. Isso daqui é uma imagem de satélite. O satélite escaneou a região, ele imageou a região. Isso daqui é uma foto de satélite. Então, é uma brincadeira, mas assim, isso daqui foi uma foto batida de um satélite, e é só para a gente entender essa diferença. Quando a gente diz respeito, o satélite ele é imageador. Ele escaneia a superfície da Terra, é um processo contínuo. E no caso de uma foto, ela captura um frame em um instante, e essa é a foto de satélite. E a questão do erro. Saiba o quão errado você está. Por que isso é importante? Porque tudo tem erro, né? Em outras disciplinas, como no caso de cálculo estrutural, no cálculo de, enfim, elétrico, todas as outras disciplinas, eles têm um fator de segurança, um fator que eles aplicam. Geotecnia também tem muito disso, porque você dificilmente vai estar 100% exato, porque existem os erros aleatórios do sistema, né? Então, saber o quão errado você está é muito importante. Por isso é que eu vou falar de precisão do modelo e exatidão posicional. Olha os termos que eu estou usando, isso é muito importante, gente. Precisão do modelo e exatidão posicional do modelo. No caso, a precisão do modelo de fotogrametria gira em torno de 5 a 10 centímetros, né? Quando a gente calcula, quando a gente realiza esse levantamento e a gente tem o 3D, a gente realiza uma medição dentro desse modelo. Ele, puramente, o modelo levantado, ele vai ter de 5 a 10 centímetros de precisão. E como é que você pode melhorar isso? Voando voos mais baixos, processando mais pontos, uma densidade maior de pontos. Então, tudo isso daqui tem ônus, tá, gente? Se você voar um voo mais baixo, tiver que cobrir uma área muito grande, você vai ter que gastar mais bateria, mais tempo. Mais foto significa mais espaço de armazenamento. Processamento, a mesma coisa. Quanto maior a densidade de pontos, quanto maior a quantidade de imagens, maior o tempo de processamento, e tudo isso vai onerando no seu processo. E a exatidão posicional diz respeito à localização do modelo, ao georreferenciamento dele. Nesse caso, a exatidão posicional não tem nada a ver com as fotos que a gente bate, e sim a ver com o GPS que está no drone. Por que isso? 9 metros em latitude e longitude e 15 metros em altitude é o erro do GPS, o erro padrão de GPS. Então, não tem como fugir disso. Se você realizar um levantamento só com um drone voando, ele vai ter o erro do GPS embutido nele. Agora, se você tem um modelo puramente sozinho, e você tem um modelo e quer realizar uma medição dentro dele, a precisão do modelo é o que importa. Só que se você quer pegar e comparar esse modelo a algo que existe no terreno, e esse algo no terreno também está georreferenciado, você vai ter esse erro embutido. Então, você, para isso, precisa de pontos de apoio de campo. Com pontos de apoio de campo, você vai com equipamento, né? E aí o Rafael Regoni está até presente aí, mas você tem os equipamentos da Trimble, de excelente qualidade, que você pode chegar e levantar esses pontos de campo, um aparelho de GPS, estação total, e com isso, você relaciona esse ponto no campo ao ponto no seu modelo. E aí você faz uma correção da posição do seu modelo. Então, o modelo ele se move como um todo, digamos assim, né? Ele vai estar completamente errado, e com esses pontos de apoio de campo, você ajusta isso. E aí o erro de exatidão posicional vai ser exatamente diretamente relacionado aos pontos de apoio de campo. Então, isso daqui é para mostrar um exemplo que nem sempre os pontos de apoio de campo são necessários. Se você está realizando o levantamento de uma edificação, se você quiser localizar essa edificação com os arredores dela, sim, aí você tem que levantar uns pontos de apoio de campo em volta para você poder georreferenciar esse modelo. Só que se você quiser simplesmente o modelo dela, basta você fazer esse levantamento e vai ter você não vai ter essa exatidão posicional,
mas vai estar bem próximo das coordenadas, porque, como eu falei, 9 metros na horizontal e 15 metros na vertical. E aqui a gente já começa a ver um pouquinho do que é a fotogrametria, mas eu botei aqui só para vocês terem uma primeira olhada aí, para não ficar só muita teoria também, né? Então, falando dos erros, insanidade é você fazer a mesma coisa diversas vezes e esperar os mesmos resultados. Não adianta. Esses erros são sistemáticos, então eles sempre vão acontecer. Você tem que procurar as formas de trabalhar ao redor deles. Os erros aleatórios, nesses casos, são o que deixam esses erros de centímetros, esse residual de poucos centímetros, são erros aleatórios que realmente acontecem, é inerente a qualquer coisa que a gente faz na vida. E, nesse caso, bom, a gente tem que identificar o erro para poder trabalhar com ele, né? O erro faz parte e a gente trabalha com ele, dentro do que a gente pode fazer. Então, fotogrametria. Eu mostrei aquelas imagens lá, todos aqueles cálculos, só que hoje em dia, quem eu estou querendo enganar, né? A tecnologia avançou muito. Então, os softwares, antigamente, todo o conhecimento de álgebra linear, de cálculos que a gente precisava ter, não é mais assim. Eu aposto que muita gente que está aí no chat também, se quiserem compartilhar as experiências de vocês, esbarraram com o avanço da tecnologia e viram assim, poxa, tudo aquilo que eu aprendi que foi tão sufocante, né? Um aprendizado tão difícil, agora é um apertar de um botão. É, e esse é, e esse apertar de botão tem uma tecnologia por trás dele, alguém programou aquilo. Então você também tem que entender qual é o que passa ali por trás. Então por isso que eu mostrei. É uma certa fórmula, é uma receita de bolo que eu vou passar para vocês, só que o resultado ele varia, né? Você pode ter um bolinho simples, um bolo de cenoura, né, mas com aquele vulcão, né, algo que você já consegue fazer em casa, ou um bolo extremamente voltado para esse lado profissional, que é um bolo de casamento. Mas, enfim, todos eles você tem um resultado. Mas é como eu disse no erro, tudo depende dos seus objetivos. O erro, ele existe, ele está aí. Mas será que ele é o suficiente para você ou você precisa melhorar ele? Então, a receita de bolo é a seguinte, gente. O hardware que eu utilizo é o DJI Phantom 4 Pro, e aí já começam as divergências. O Arthur, lá na Austrália, ele usa o Mavic. Tem alguns escritórios lá da GEI, da DEI, que eles também utilizam o Mavic. Só que para critérios de definição, a gente definiu que o DJI Phantom 4 vai ser o utilizado, né? Mas isso não impede de você usar outro. O que importa também é o sensor, tá, gente? Só que se eu for entrar ainda nos específicos de sensor, aí eu vou ficar mais umas horas aqui falando. Mas o DJI Phantom 4 Pro ele já oferece um bom sensor, excelentes sensores inerciais. E no caso isso daqui é no caso do levantamento. Você realiza o levantamento, você bate as suas fotos e depois você precisa processar elas. Então, outro hardware necessário para isso é uma estação de trabalho. E eu digo estação de trabalho porque não vai ser um computador comum que vai conseguir processar essas imagens. Ou se processar, vai levar muito mais tempo do que levaria. E lembrando, galera, tempo é dinheiro. Então, você economizar, se você vai trabalhar com drones e levantamentos e trabalhar com isso diariamente, isso é um investimento extremamente necessário, tá? Porque é a diferença entre ficar 3 dias processando ou uma noite. Então, quanto mais você puder processar, melhor, porque também você não vai acertar de primeira. Esses processamentos, como eu falei, é iterativo. Você precisa processar mais de uma vez, não sai o resultado de primeira. Você sempre vai cada vez mais melhorando, porque cada hora você vê um errinho específico do seu projeto para você consertar. Então, os básicos. Um processador i7 ou Xeon, no caso quando a gente fala da Intel, né? No mínimo 4 núcleos de processamento, 6, eu diria até que mais, se você tiver 8, 12, nesse caso é bom. Quanto mais núcleos de processamento, melhor, porque é um processo paralelo, né? Então, beneficia bastante. A placa de vídeo, gente, não precisa ser quadro. A GeForce, ela dá conta, tá? Mas se tiver quadro, eu tenho quadro no meu notebook de trabalho, mas assim, eu não fiz nenhuma comparação. Então, é como eu falei, eu uso quadro no trabalho, mas eu vou mostrar o resultado aqui
que eu obtive no meu laptop pessoal, que é uma GeForce. Espaço de HD, extremamente importante. Cada foto que a gente bate com o drone pesa em torno de 15 a 20 megas, para não dizer todo o processamento que você vai realizar. Então, assim, 20 a 40 de espaço no HD, o pessoal recomenda SSD, eu também recomendo SSD, mas se você for gastar cada levantamento 20, 40, honestamente, assim, vai gastar muito, mas só que você pode usar um SSD e depois transferir para um HD, então é uma boa opção isso. E memória RAM, eles recomendam um mínimo de 8, só que se você está trabalhando no ambiente profissional, eu recomendo 16, porque fazendo tudo que a gente faz, 16 é um excelente investimento. Então, partindo para o software, né? Como eu disse, a primeira parte é a parte do voo. Esse daqui vocês podem baixar em seus celulares e tablets, e ele se chama Drone Deploy. Esse aplicativo, ele é excepcional, porque nele você aqui vê a trajetória do seu drone, você consegue alterar a trajetória do drone, alterar a área que o drone vai voar, porque isso tudo a gente não voa com o drone no controle remoto. As imagens elas precisam ser batidas com um certo intervalo regular. O drone precisa ter um espaçamento entre uma linha de voo e outra também específica, e isso tudo é o cálculo que o aplicativo faz para você. Então aqui ele selecionou a área, ele disse qual a altitude de voo, é como eu falei, se você voa mais alto, bom, se você voar muito alto, imagina, né? Você dá uma passada, você bate foto disso tudo. Você bate uma foto, que nem eu fiz aqui, isso daqui pode ser uma foto, e você vai ter o modelo, você vai ter uma foto, só que essa foto não vai adiantar de nada. Então você precisa ter essa sobreposição, como eu falei, que funciona lá com os nossos olhos, né? Você precisa ter a sobreposição de imagem para você obter o 3D. Então ele já faz todos esses cálculos de sobreposição, no caso 65%, de 65 a 75% de overlap ao longo do voo e entre as linhas de voo, né? E isso já vai te dizer a duração do voo. Então, normalmente um drone aí tem em média 15 a 30 minutos de autonomia de voo. E detalhe, só que esse aplicativo ele é bom. Se der mais do que a sua autonomia de voo, o drone ele vai parar o levantamento, voltar para a base, você pode trocar a bateria dele, que depois ele vai retomar de onde ele parou. Então, assim, é só você ter uma quantidade de baterias carregadas o suficiente com você. E isso daí não impede. O processamento das fotos eu utilizo o Pix4D Mapper, tá, gente? É uma das opções mais caras que tem. Assim, eu recomendo esse Pix4D Discovery, que é uma versão gratuita. Ela é limitada, mas você pode baixar à vontade. Ela não tem 15 dias de trial, tá? E eu já vi aí, desculpa, gente, eu falei overlap é sobreposição, tá? Sobreposição de uma foto com a outra. Então, esse Pix4D Discovery, ele é ilimitado no sentido de tempo, mas ele é limitado no sentido de coisas que ele pode fazer. No caso, volumes eu acho que não está incluso, mas eu não vi direito quais todas as funcionalidades dele. Mas você pode brincar, você pode baixar isso hoje mesmo e testar aí na sua casa. Eles têm um projeto de exemplo, que é o que eu vou mostrar, e vocês também podem tentar por 15 dias a licença final. Existe o Recap, existe, agora já inclusive já mudou de nome, eu já não sei mais qual que é, mas existem outras soluções que são mais baratas, inclusive, eu recomendo, mas o Pix4D Mapper, ele é aquele que você não tem dor de cabeça, ele vai fazer e ele vai te dar o resultado. Muita gente argumenta, né, poxa, mas você tem pouco controle sobre o processamento, mas assim, fica naquela da receita de bolo, né, o quanto de energia você quer inserir para você aprender isso. No caso, às vezes seria até melhor você contratar uma outra pessoa com outro software, né, um profissional de engenharia cartográfica, mas enfim, vou dar esse exemplo para vocês. Aqui, no caso do software, eu vou dar só uma visão geral. Essa daqui foram as fotos batidas, você pode ver que é bem parecido com o que o Drone Deploy faz, só que aquele dele é o, é o teórico, né? E esse daqui é na prática. Então, ele não voa exatamente numa linha, porque tem o vento, né?
E cada ponto vermelho aqui foi uma foto batida. Então vamos acompanhar aqui, ó. Desse lado a gente tem duas imagens, tem duas fotos aqui. Aqui na próxima linha de voo a gente tem 4 fotos, 1, 2, 3 e 4. Depois mais 4 e depois finalizando com 3. Então tá aqui, o drone ele voou, ele bateu essas fotos. Aqui embaixo você já pode ver esses pontos esparsos, eu já vou explicar o que eles são. São os pontos em comum, eles chamam de tie points no programa, são os pontos de amarração, bem dizer assim em português. São os pontos que tem em comum entre cada foto que eles falam, bom, esse ponto tem aqui e tem aqui nessa imagem. Então, esse ponto ele é utilizado depois na densificação, que é isso daqui. Agora, isso daqui que vocês estão olhando aqui, gente, isso daqui já é uma nuvem de pontos, tá? É uma nuvem de pontos extremamente densificada. Esse modelo, só para você ter noção, são 12 imagens, tá? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 imagens. Aqui você tem 660 mil pontos que foram gerados, tá? Então, 660 mil pontos em 12 imagens nessa área. Então, se você tiver áreas maiores, isso tudo sobe para milhões e centenas de milhões, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, isso daqui é um preview da foto, ó, ele está mostrando a foto que o drone bateu e da onde ela bateu. Então, se você vê, ó, olha essa perspectiva, esse monte daqui está desse lado. Nessa foto que está mais distante para a esquerda, esse monte aparece aqui, ó, na direita dessa foto. Agora, essas daqui, ele já está mais em cima, então ele já está mais no centro da imagem. Aqui, já está mais para a ponta inferior direita, enfim. Todas essas imagens enxergam esses mesmos pontos, de ângulos diferentes, e isso é que é o importante, de perspectivas diferentes. O processamento, aqui, vamos lá, agora por partes. Tem um processamento inicial, no qual ele gera aqueles pontos que eu falei de amarração, depois ele faz a densificação desses pontos, e aí ele já gera uma triangulação 3D, tá? Então, a partir disso, aqui você já tem todo o seu modelo 3D. No Pix4D Discovery, você vem até aqui e você gera isso tudo. No caso, quando parte além, esse daqui são os outros produtos que eu vou mostrar depois com mais calma, né? Tem mapa de reflectância, ortomosaico, tem o modelo digital de terreno e o de superfície. Também gera curvas de nível para você já importar, vem em shapefile, vem em PDF, vem em DXF. Então, assim, tudo isso são opções do programa. A parte de processamento é extremamente importante. Então, aqui você tem 2 casos. Esse single grid e double grid é só um exemplo, tá, gente? Eu não vou explicar muito do processamento, porque tem muitas coisas específicas, isso é prática, tá? Inclusive eu que, por mais teoria que eu tenha estudado, cada programa trabalha com processamento de uma forma diferente, então você vai ter que aprender os específicos de cada programa. E nesse caso ele mostra single grid e double grid na geração da triangulação 3D. Single grid aqui é que ele só faz um quadriculado, né? Ele faz esse pixelamento, e aqui ele faz ele sobreposto em 2 vezes. O tempo de processamento é maior, mas o resultado também nem se compara, né? Esse Ground Sampling Distance, GSD, como chama, esse GSD você vai encontrar em muitos lugares, por isso que eu estou também falando os termos em inglês, tá, gente? Que o programa está em inglês, então é importante se acostumar com certos termos. É a resolução, por assim dizer. Eu coloco entre aspas, por quê? A resolução, ela não só depende da câmera. Quando a gente fala qual é a resolução da câmera, 16 megapixels, depende da sua distância, tá? Porque, assim, imagina que você está batendo uma foto e você está aqui do lado desse carro, você está batendo uma foto desse carro. Você vai ver até a fibra do, a fibra do assento desse carro. Só que se você voa com um drone, o pixel não vai pegar essa quantidade de detalhamento. Quanto mais alto você voar, menor a quantidade de detalhes que você pega. Então, a resolução, ela é essa série de fatores. Ela é o sensor que bateu a foto,
ela é a altura de voo e, e esses dois fatores juntos é que dá a resolução, como a gente chama, o Ground Sampling Distance, né? Então, aqui, eu queria mostrar os produtos para vocês, né? Essa é a tela do programa. Eu vou abrir o programa aqui daqui a pouco, por isso que eu também vou passar mais rápido nessa parte. E, no caso, tem a nuvem de pontos, o ortomosaico, modelo digital de superfície, de terreno, reflectância. Tem diversos formatos, XYZ, LAS, LAZ, GeoTIFFs, Shape, TXFs. Então, eu aqui, no caso, eu seleciono todas para dar como exemplo, né? Mas eu vou aqui só querer mostrar um pouco a diferença entre modelo digital de superfície e modelo digital de terreno. As pessoas costumam achar que é a mesma coisa, são termos muito similares, mas essas duas palavras fazem muita diferença. Aqui o que acontece? O modelo digital de superfície, ele pega todos os detalhes de superfície. Então aqui você tem estruturas, você tem paredes, você tem muros. Quando ele faz o modelo digital de terreno, isso daqui é o mesmo levantamento, tá, gente? Ele dá uma suavizada nessas diferenças, porque ele vai imaginar, bom, um terreno não vai ter essa protuberância, porque essa protuberância ela é outra coisa, nesse caso é um muro, então ele suaviza. Só que acontece o que aconteceu aqui nessa região, que tem essas estruturas, e aqui suavizou como uma coisa só. Isso daqui, essa parede, ele também suavizou como se fosse um terreno, né? Ah, não é vertical, porque terreno não é vertical. Então ele faz essas suavizações. Existe perda de informação aqui, tá? Às vezes isso é bom. Ah, minto. Isso daí não vai ser bom, né, gente? Perda de informação é ruim. Mas o que você ganha, às vezes, por exemplo, com a remoção dessa muretinha, isso é uma boa coisa. Então, você ter essa mureta removida é bom, só que você ter essa estrutura representada dessa forma é prejudicial. Mas você pode sempre trabalhar com esses dois modelos, né? Você pode modelar essas condições existentes no Revit, utilizar essa parte mais de terreno do AutoCAD Civil e integrar os dois para você ter tanto a modelagem da condição existente da estrutura e também do terreno em si. Então, é utilizar todos os produtos a nosso favor. Quanto ao quantitativo de volumes, eu só acho interessante mostrar isso daqui para ver o quão preciso é que é. As pessoas perguntam. Nesse caso, tá, gente, foi um levantamento com pontos de apoio de campo, porque a gente precisava georreferenciar esse modelo para comparar com o modelo que era existente. E aqui, ele pegou uma região que eles falaram assim, poxa, teve um escape de material ali na lateral, né? Então, eu não sei se o drone vai conseguir pegar. E o drone conseguiu pegar a diferença de material que escapou nessa região aqui. Você pode ver que existe uma diferença de tonalidade, a gente fez uma escala de cor aqui, né? E aqui ele notou, né, que houve uma diferença de material aqui. Então consegue ser bem preciso, tá? Então, para mostrar, falei assim, o pessoal puxou os programas, eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho do que é isso. Então aqui, ó, se vocês tiverem o Pix4D, eu estou aqui no projeto de exemplo, tá? No Demo Project, que é esse tour guiado. Guided Tour são as 13 imagens. Aqui você tem a vista da imagem, a vista do mapa, que mostra as fotos, tá? Aqui eu estou clicando, se eu clicar em cada uma dessas fotos, está surgindo na outra tela, mas eu mostro para vocês. É cada foto que foi batida. Então aqui eu posso referenciar, se eu clicar naquela imagem, foi essa foto daqui, né? E tudo isso já está dentro do software, tá? Então, aquelas imagens que eu estava mostrando lá, ele também mostra aqui. Aquela foi a última que eu mostrei, né? E essa parte daqui, por que ele chama de Ray Cloud? É que ele mostra como é que esses pontos foram gerados. Então, se eu clicar num ponto aqui, olha o que acontece. Aqui na tela você já começa a ver muitas informações aparecendo. Ele fala, esse ponto daqui foi localizado na imagem 4110, 4112, 4115, 4088, 4111, 4082, e ele te mostra aonde aonde esses pontos estão localizados. Aqui, esse daqui são os pontos de apoio de campo, né? Vamos ver se eu consigo dar o zoom aqui.
Aqui, ó. Esse pontinho branco aqui, ele é o ponto de apoio de campo. Vamos ver se a gente acha esse pontinho aqui também, ó. Se você der o zoom até o pixel, né? Nesse caso ficou bem pequeno, tá? Esse daqui é o projeto de exemplo, mas assim, dependendo do projeto, isso daqui costuma ser um X bem grandão, então é bem fácil de localizar. Então é isso, você pode ver em cada imagem esses pontos assim. Deixa eu tentar pegar esse daqui só para... Opa, peguei ali, ó. Nesse caso aqui dá para ver melhor. E ele tá ali. Então essa daqui é a tela inicial, tá? Quando você faz o primeiro processamento, esse processamento inicial é essa etapa 1 aqui. E aí vem a etapa 2. A etapa 2 aqui começa a ficar interessante, que é a nuvem de pontos densificada. Então, olhando de longe, é o que eu falei, parece ser uma coisa só que são pontos. E, novamente, pontos que estão relacionados à imagem. Então, cada ponto que eu escolhi aqui, ó, você vê que conforme eu estou chegando aqui, ele está mostrando pontos que estão na sombra, né? Está mostrando ali nas imagens. E agora aqui eu estou passando para a parte do Sol. Aqui você pode ver, deixa eu pegar um ponto mais notório aqui, talvez esse pontinho aqui, né? Que é no topo ali. Ele passa pela imagem, então você consegue ver por aqui também, tá? São várias formas visuais de você identificar é, tudo aquilo que você levantou, tá? Aqui a gente tem um trator que foi levantado. Esse daqui é um exemplo que o Arthur, inclusive, foi um problema que ele passou quando ele levantou, porque o que acontece, gente? Quando você faz um levantamento desses para o terreno, você tem que bater as fotos de cima e olhando para baixo, com a câmera olhando estritamente para baixo, né? Fazendo 90 graus com o terreno. Só que o que acontece? Você não pega tanta informação das laterais. Por isso é que teve aquela slide que eu mostrei, que se você está fazendo o levantamento de uma edificação, é outra coisa. Você quer bater fotos que são perpendiculares ao objeto. Mas aqui todas as fotos elas foram batidas perpendiculares ao terreno, algumas delas com variações, mas são essas correções que a gente faz durante o processamento. Mas isso é uma coisa importante, tá? E a direção de levantamento também importa. Que nesse caso aqui, se você fizer um voo para você levantar, digamos que isso aqui fosse um morro maior, você fizesse um levantamento ao longo desse morro aqui, você vai ter a sobreposição. Mas a sobreposição ela vai pegar uma diferença longitudinal. O ideal nesse caso é você fazer transversal ao talude. Fazendo ele transversal ao talude, você vai ter uma sobreposição maior ao longo da linha de voo. Porque se você fizer só uma linha aqui, é bem diferente do que você ficar dando idas e vindas para pegar isso transversalmente, tá? Então isso é uma dica também. Ele realiza a classificação, é muito ruim, tá? Mas realiza. Não recomendo usar. Aqui eu não vou nem mostrar isso daqui, porque aqui ele identificou estrada e esse terreno como sendo a mesma coisa, por causa da similaridade das cores aqui, né? Só que não tem nada a ver. Então, essa classificação automática do Pix4D não é boa. Eu recomendo um outro software. E aí tem diversos softwares de interpretação de imagem que você pode usar, desde o GIS, né, o ArcGIS, Quantum GIS, até outros mais específicos, como o software que me esqueci agora. Eu estou falando de drone. Então, para vocês olharem aqui, essa é a nuvem de pontos densificada, e eu vou desligar ela para mostrar agora a triangulação. E agora, essa belezinha daqui é o que a gente gosta de apresentar para o cliente. É isso daqui que é o que o cliente gosta de ver, deixa só carregar, né? Ele está pensando um bocado aí. Enquanto ele carrega, eu só queria também mostrar aqui que esses pontos que eu cliquei aqui em volta, tá, gente? Foi para calcular esse volume. E aqui ele carregou. Então, aqui
Ah, sim, o Leandro agora falou Graphisoft, tinha o AGScan, AG Photoscan, né? Só que ele mudou o nome, agora é Graphisoft, eu não lembro mais. Se alguém aí puder me corrigir, porque antigamente era Photoscan, um é, outro software de fotogrametria desses, que era a minha outra referência. E aqui a gente tem a triangulação, pessoal. Então, todos aqueles pontos que faltavam, eles foram interpolados, tá vendo? Essa lateral não está bem imagiada, mas você pode ver isso aqui pela nuvem de pontos, tá? E é por isso que tem essa sensação de esticado, foi porque ele uniu esse ponto ao ponto de baixo. Então ele perde um pouco em qualidade. Mas todo o resto a gente pode ver, as árvores também sofrem um pouco com isso, né? Porque as folhas, enfim, são extremamente irregular. E agora vamos para a parte que interessa. No caso, isso daqui foi tudo para explicar, para você poder usar todo esse material a seu favor. Tudo isso são produtos gerados. E aí a gente chega na volumetria. No caso aqui do Pix4D, se você tiver algo como eu tenho aqui, ou seja, isso daqui era um terreno plano, onde eles planificaram para poder fazer o depósito de material. E com isso você consegue criar uma superfície. Eu vou olhar aqui por baixo, ó, devagarzinho. Opa! Eu criei uma superfície aqui por baixo, tá vendo? Quando você bota para criar um volume, ele cria uma superfície e ele calcula a distância dessa superfície até cada um desses pontos. E é a partir disso que ele gera essa volumetria que a gente vê aqui. Então, quando a gente bota para calcular, ele diz qual é o terreno 3D, a área 3D desses pontos. Ele diz qual é a quantidade de corte, a quantidade de aterro, que aqui eu cliquei, né? Tem acima e abaixo. Então, ele também te dá aterro. Se eu clicasse aqui em cima, né? Se eu clicasse aqui em cima, ele ia achar que eu queria aterrar aqui. Então, ele conta essa região como aterro. É, então, isso daqui era o que eu queria mostrar da parte de volumetria. A outra parte, gente, eu vou ter que só fazer uma troca aqui. Porque o que que acontece? Eu não estou com a minha licença aqui em dia. Tem que botar aqui. E então aqui, pessoal, eu estou só abrindo aqui o outro computador, que é para mostrar para vocês o exemplo do CAD. Nesse computador aqui, atualmente eu estou sem AutoCAD, então eu tenho que compartilhar a tela no computador do trabalho. Aí eu estou só puxando ele aqui, agora já deve aparecer para vocês. Então aqui é para mostrar um pouco que as curvas de nível que são geradas, no caso do... Deixa eu fechar aqui. Nesse caso, tá, gente? Ela não ficou muito boa por esses motivos que eu falei. Ele interpola. Então, quando a gente teve aquelas protuberâncias no terreno, essa daqui é uma superfície criada no Civil 3D, então o que que eu fiz? Eu trouxe as linhas que foram geradas no DXF e trouxe aqui para o meu template de AutoCAD Civil para gerar minha superfície. E aí essa superfície gerada, a gente pode rotacionar ela e ver aqui. Só que olha só o que aconteceu. Ele uniu, tá vendo? Então todas aquelas diferenças que a gente tinha, nesse caso, se perderam. Mas isso foi esse projeto de exemplo, tá? Na maioria das vezes você vai conseguir ter um resultado muito bom. E o que eu já fiz foi utilizar o Revit para pegar, por exemplo, aqui no caso, se eu tivesse uma edificação, eu modelaria essa edificação e colaria por cima aqui. Infelizmente, eu não posso mostrar, porque tudo isso são projetos confidenciais que a gente tem, mas eu espero que eu tenha conseguido. Isso daqui é quando dá errado também, tá? É importante a gente saber e identificar.
porque a gente acha, pô, legal, agora toma aí um modelo digital de terreno. Só que isso está errado. Isso daqui não é um modelo digital de terreno, é só você comparar, e aqui eu tenho para comparar o modelo FBX, FBX, né, que é o formato da Autodesk, e a gente esperaria algo parecido com isso, e não foi nada parecido. Então, esse modelo daqui, você pode importar ele, tá? Navisworks eu já importei, o Revit eu não tive uma boa experiência, mas nuvens de pontos, uma coisa que eu não tentei aqui, mas que eu poderia ter tentado, era ter importado nuvem de pontos no Recap, e a partir disso, a partir da nuvem de pontos no Recap, eu, talvez as curvas de nível sairiam melhores, mas eu já não testei isso aqui com esse projeto, mas é só para vocês conseguirem identificar também quando dá errado, tá? Isso é muito importante. Eu falei, gente, o erro não é aquele bicho de 7 cabeças. Se deu errado e você sabe que está errado, isso é uma boa coisa, porque se você não soubesse, você ia entregar isso errado. Então, é o que acontece hoje em dia com os drones. Muitas empresas entregam o levantamento de drone e falam, tá aí, só que tem árvores. E aí a pessoa fala, poxa, o que é isso daqui que está no levantamento? Enfim, né? E aí entrega errado. Então, você poder avaliar o seu modelo é como eu falei, é a diferença entre o bolo sem cobertura e o bolo de casamento. E aí, cada hora você vai adicionando um pouquinho de glacê aqui e ali e aprimorando as suas habilidades conforme você vai tendo mais esse costume com os softwares. Então, aqui, para concluir essa parte, para a gente poder ir para as perguntas, eu vou concluir a apresentação aqui falando de um grande amigo meu, o William Moreira Coutinho. Esse cara daí, ele é fera. Vocês podem visitar o LinkedIn dele, ele está postando. Eu fui falar para ele dessa apresentação, né? Que ele também gosta de assistir, gosta de participar. E ele disse aí que já me lançou uma que fez 6 quilômetros de levantamento de drone, que tá doido para me mostrar, eu também tô doido para ver. Então ele tem feito muita coisa bacana, fez o TCC dele com laser lá no Rio Grande do Sul. Agora ele está estudando computação na UF. Então, assim, ele saiu da engenharia cartográfica para estudar computação. Isso daí mostra é, bastante as habilidades que a gente começa a desenvolver, né? E aí, com toda essa parte de computação, ele foi para a área para poder estudar. E eu digo isso por quê? Porque BIM não se faz sozinho, pessoal. Então, é muito importante da gente se lembrar que, por mais que eu também saiba e eu faça isso, a minha referência no assunto, né? Eu falo, eu estou aqui para tirar as dúvidas, eu estou aqui para dar esse suporte quando vocês precisarem, mas um profissional que trabalha diariamente e somente com isso, os resultados sempre vão ser melhores. Então, a pessoa já errou mais do que eu, e quanto mais ela erra, mais experiência ela tem. Então, essa relação com o erro é o que faz a gente evoluir. Então, Mari, você está aí na área? Sim, eu só estava no mute, mas eu estou aqui. Opa, deixa eu até sair aqui do outro computador aqui. Vamos às perguntas, né, Gui? Vamos lá. Então, você, assim como os nossos outros palestrantes, tem algumas perguntas já aqui. A primeira pergunta é: que dica que você daria para quem está começando agora na área? Na área, bom, nessa área de drones é muito importante você treinar. O seu primeiro resultado não vai ser bom. Então, se você está começando agora a fazer levantamentos, você vai ter que provavelmente ir várias vezes para campo. Você vai ter que fazer vários levantamentos. Nem sempre vai dar certo. Às vezes você vai, umas fotos que você bater não vão ficar boas. A iluminação do dia, se tiver muito nublado, também não vai ficar bom. Então, tem muitos fatores que envolvem e cada hora você aprende uma coisa diferente. Então, no começo você vai errar muito. E depois que você levar, eu divido sempre essas duas etapas: o levantamento. Depois que você levar isso para o escritório, é outra etapa de aprendizado. Você vai pegar esses dados e vai processar. Muitas das vezes você acha que as fotos que você bateu ficaram boas, mas é quando você chega no processamento, nada dá certo. Então você vai ter que voltar, realizar outro levantamento, analisar se a altura de voo foi adequada ou não. Isso tudo é como eu falei, na engenharia cartográfica a gente aprende todas essas minúcias, e tem cursos aí, eu fiquei até de passar um curso numa outra live que a gente fez, mas eu não entrei em contato com a empresa que dá esse curso ainda para ter mais informações, mas eu vou fazer isso.
e está passando para vocês aí no Instagram, vou passar mais essas informações. Mas é prática, pessoal. O Arthur, ele está fazendo exatamente isso lá na Austrália, ele me liga, Guilherme, isso daqui deu errado. Eu, Arthur, tenta fazer de outra maneira. Ele fez e falou, pô, agora deu melhor, agora fez mais sentido. Então, é essa prática, e aí vem conversar com a gente também. É assim que a gente aprende, né? Gui, sobre isso que você falou de prática e tudo mais, quem vai usar o drone, por exemplo, no ambiente urbano, tem que entrar em contato com a ANAC, fazer um plano de voo? Como é que funciona essa parte de burocracia? Sim, isso é extremamente importante. Aqui no Brasil, agora é até uma parte engraçada, que eu entendo mais dessa dos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil está tudo evoluindo ainda. Ainda tem uma burocracia meio chata para você fazer isso dentro dos conformes, entendeu? E é ideal que você faça, porque entender o espaço aéreo é muito importante, então você não pode voar próximo de aeroporto. É, aqui no Brasil a gente não tem a gente tem essas informações, mas eu não tenho o link agora no momento. E isso daí você tem que saber as áreas que você não pode voar e as altitudes máximas de voo para cada área, tá? Então, saber se tem algum aeroporto próximo. Eu vou ver depois se esses sites que eu tenho de inglês funcionam também, mas eu acho que são as locais lá. Isso é a cartografia especial, e você vai ter que olhar, porque atualmente eu não sei como é que funciona aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é importante saber só um pouquinho da história. Demorava em cerca de 1 ano e meio para você ter permissão para voar o drone. Porque no início você tinha que ser um piloto de avião para pilotar drone, e se você não fosse, você precisava de uma permissão especial emitida pela uma alta hierarquia, então demorava cerca de 1 ano e meio de burocracia. Depois eles falaram, bom, não tem o porquê disso, então eles criaram uma especificação, eles criaram o parte 807, se não me engano, que é especificado para drones. Então, se você for voar drones, você faz uma prova, estuda, faz uma prova, e se você for aprovado nessa prova, você ganha um certificado de piloto de drone. Espero que o Brasil, em breve, vai chegar nesse ponto no qual vai ser fazer uma prova, mostrar os conhecimentos de aeronáuticos básicos para você poder voar um drone, e é mais ou menos isso. Então, como que você acha que os fluxos de trabalho podem ser otimizados usando drones? É, Nesse caso, a cartografia, ela fornece a base, né? Então, quando a gente fala de BIM, a gente sempre fala dos usos do BIM, e os usos do BIM, eles são diversos. Você saber quais os usos finais são extremamente importantes, porque isso vai determinar como você faz o levantamento do drone inicial. Então, atualmente, o que acontece na GEI? A gente percebeu na DJI que qualquer um pode comprar um drone e fazer um levantamento. Então, o cara tá na garagem dele, ele comprou um drone, agora eu vou iniciar um negócio. O cara vai abrir uma empresa e começa a voar o drone dele e começa a fornecer essas fotos. Só que, como é que essas fotos, com qual intuito que essas fotos foram tiradas? Então, os usos do BIM são extremamente necessários. E aí volta o BEP, o plano de implementação BIM, o plano de execução BIM. Você saber os usos do BIM está alinhado diretamente para você ter um modelo, que esse modelo vai te dar muitas informações. Mas quais informações você precisa? Você precisa das informações do terreno? Você precisa das informações das edificações? Você precisa das informações de fachada? Tudo isso vai afetar a forma que você faz o levantamento. Eu estou falando isso desde que você bota o drone no ar. Então não adianta você fazer um levantamento com drone que, se não estiver alinhado com os usos que você precisa, você vai ter que pegar e voar novamente. Então, dentro do workflow do BIM é esse, você tem que estar com isso muito bem definido, porque nada impede, tá, de você fazer um voo pensando, você está em campo, aproveita que já está mobilizado. Você faz um levantamento batendo fotos perpendiculares ao terreno para você ter um levantamento bom do solo. Depois você faz um outro voo batendo fotos oblíquas, né? No caso, perpendiculares a construções existentes, e dessa forma você pega essas informações de fachada. Essas fotos não vão ser as mesmas, você não vai utilizar todas as imagens no mesmo processamento, mas você consegue processar ela em grupos diferentes para você ter modelos diferentes. E aí você vai fazendo essa colcha de retalhos, e cada grupo de fotos que você bate vai ser um processamento distinto, um produto distinto, e a partir daí você tem terreno, modelagem de edificações, fachada, e por aí vai. Quais os principais desafios que você encontrou dentro dessa área? Os principais desafios, é,
Cara, são perguntas difíceis, né? É fácil escutar você falar essa pergunta para os outros, mas quando chega a minha vez, Eu acho que é, eu sei. sabe, o desafio? Eu acho que eu sei. Eu vou dar um chute aqui. Fala aí. Na engenharia cartográfica que você teve aqui no Brasil, provavelmente, apesar do pessoal tentar trazer inovação, realmente trazer esse lado prático que você tem é muito difícil, né? Isso mal ou bem veio com você, com essa formação sanduíche que você teve, a sua experiência na GEI. Então, você teve, foi muito learning by doing, né? E não tanto tudo de mão beijada. Eu acho que essa, pelo menos acompanhando a trajetória. Pois é, você falando assim é justamente essa. Para mim parece qual é o desafio, né? O desafio quando o desafio surgiu, para mim já surgiu uma meta, né? Então eu acho que quando eu boto essa palavra assim, foi que você falou, qual é o desafio? Eu falei, o desafio é fazer. E o desafio é você pegar e fazer. E no caso dos drones, esse é o desafio aqui, né? Como é que você vai fazer? Você tem que ter o drone. Então já começa aí um investimento. O drone hoje está R$ 15.000, esse daí do Phantom 4. Lá nos Estados Unidos ele está por volta de US$ 1.000. Então o fazer lá é mais fácil. Então o desafio é isso, é você conseguir pegar e fazer. Por isso eu dou essa dica do Pixford Discovery, porque ele permite você fazer. É algo, não é tudo, mas ele permite você a sair do zero. Tudo isso que eu estou mexendo, tá, gente? Esses raios, você consegue mexer aí na casa de vocês. Então eu recomendo. Começa a mexer, brinca, clica no ponto, vê o que, que acontece, processa de forma diferente. Esse fazer é um desafio, né? Eu aqui, só para vocês terem noção, para ter esse modelo eu tive que processar umas 4 ou 5 vezes, tá? E um livro que você indica? Um livro? Olha, eu vou falar para vocês, isso daí é engraçado, mas eu não leio muito livro. Isso talvez seja até eu não diria uma peculiaridade minha, né? Mas eu aprendo muito com vídeo no YouTube, gente. É uma coisa impressionante. Eu adoro ouvir o pessoal falar, assim como eu já vi gente falar, nossa, eu não aguento esse povo que fica falando no YouTube. O pessoal que fala mais lento, eu boto para acelerar, eu boto 1.5x de velocidade e vou assistindo. Então, no caso de livros, eu não tenho recomendação assim. Os livros que eu li foram do Game of Thrones, né? Lá, São os livros que eu recomendo, gente. Eu gosto muito. Não tem muito a ver com a área, mas assim, né? Tem uma certa parte de política. Entendi. A Mari tá rindo, mas assim, hoje o Antônio mesmo falou, a parte mais difícil de implementar a BIM são as pessoas. Então, com o Game of Thrones, você aprende aí um pouco mais sobre as pessoas, sobre essa questão da política, né? Finalmente uma inspiração, uma pessoa que te serve de inspiração. Ah, uma pessoa, cara, Se tiver difícil, pode falar meu nome, eu deixo. Ah, Mari, você é uma grande inspiração também, pô, não deixa de ser. É, Fica difícil porque a gente enxerga, né? Cada pessoa é tão peculiar que você vê a forma que cada um age. E eu lembro assim que o que me, por exemplo, né? Vou dar o exemplo da Mari que está aqui com a gente. Quando a gente estava conversando lá no BIC, né? Na conferência lá que o Antônio fez lá em São Paulo, que foi onde a gente conheceu a Mari, ela começou a falar tantas siglas que falou Kobe e não sei o que, IPD. Eu falei, cara, que sopa de letrinhas é essa? Eu tô mexendo com BIM e nunca ouvi falar nisso tudo. Então ali naquela hora eu falei assim, cara, tem que aprender essas coisas também. E aí, naquele momento, eu falei assim, você identificar no momento o que que cada pessoa tem ali e o que que você pode aprender com ela. Então, naquele momento, quando eu vi, eu falei assim, pô, surgiram essas siglas. Agora a Mari no outro dia estava falando sobre como explicar BIM. Já estava assim, caraca, já começou a virar minha inspiração para como explicar BIM. Meu pai estava explicando para minha avó o que era BIM usando a explicação da Mariana. Então, as inspirações elas vêm dessa forma, assim, né? E eu estou usando esse exemplo porque é o que está próximo aqui de BIM, né? Mas assim, vocês apliquem isso aí para tudo na vida de vocês. Aproveitem o que cada pessoa, cada fala que a pessoa tem é extremamente inspiradora. É isso aí. Agora vamos para as perguntas que estão aqui no chat. O Leonardo Galvão, ele perguntou se tem como fazer levantamento de volume de água de uma barragem usando drones. Tem sim, só que nesse caso eu ainda adiciono que é muito importante você ter pontos de apoio de campo, tá? E aí você tem que procurar uma forma de colocar isso ao redor da barragem. Porque como é que você faz esse cálculo?
você tem que ter alguma batimetria, você tem que ter o fundo mapeado. Porque se você tiver o fundo mapeado, você consegue. Se não, tudo que você vai ter vai ser uma superfície de água, tá? Mas para você levantar essa superfície de água é possível, tá? Você precisa ter ponto de apoio de campo. Por que eu falo isso? Por causa do erro de GPS. O erro do GPS, ele é duplicado, porque é o que a gente chama de multicaminho. A medição que você tem do satélite, ele reflete na água. Então, aquele erro de 15 metros que eu falei, esquece, o erro vai para 30, 50 metros. Pode ser tão grande quanto 150 metros nesse caso, se você voar em cima de uma barragem. Essa é a experiência que eu tive com as barragens que eu voei. Ele fez 4 levantamentos na mesma barragem, ou seja, o nível da água era o mesmo, né? O nível da água não varia. Só que em umas ele não utilizou os pontos de apoio de campo na hora de processar. Foi um erro dele, ele não utilizou os pontos de apoio de campo. E nas outras duas ele usou. Tem uma diferença de 100 metros de erro de altimetria. Em uma estava falando que a altitude da água estava em 1.000 pés e a outra estava falando em 800, 700 pés. Isso daí, traduzindo, fica 100 metros. Então, é assim, é possível você calcular a volumetria contanto que você tenha uma batimetria ou o terreno, a superfície inicial. Agora o Leandro Júnior Serafim quer saber se é possível usar o levantamento com drone para a prática do SIM, City Information Modeling. Sim, isso é muito importante, porque eu tenho visto até no Google que eles têm utilizado, eu não sei de onde que vem, se vocês também no chat aí souberem, eles já têm diversas edificações modeladas no Google Earth. Eu não sei se isso é uma colaboração pública, se são as pessoas que jogam essas edificações, se isso vem através de um laser que foi voado, mas isso daí, eu vou falar onde é que isso foi utilizado. Em Vancouver, no Canadá, eles tiveram um exemplo, eles estão digitalizando Vancouver. Então, eles estão usando laser nas ruas, estão usando fotos aéreas para fazer as coberturas das edificações para modelar a cidade inteira. Então, está sendo uma junção de diversas técnicas. Só o drone sozinho não vai ser possível, mas porque, enfim, você vai ter todas essas questões envolvidas, mas você consegue sim. Se você voar com um drone numa superfície, numa região urbana, você vai ter alturas de prédios, você vai ter todos essas diferenças de alturas modeladas. Foi como eu falei. Você vai ter a diferença entre o topo e a base muito bem feita, mas a fachada, se você não bater uma foto diretamente com a fachada, você não vai ter. Então, se você quiser para o planejamento urbano bater foto, saber onde é que estão as edificações, talvez uma fique mesclada com a outra, porque, enfim, essa densidade urbana, um ponto vai se misturar com o outro, mas você vai ter uma noção de volumetria muito boa, assim. Tenho visto pouco disso, mas que é mais no âmbito público, né, que costuma ser. No âmbito particular não tem o porquê realizar esses levantamentos assim, a gente sempre fica focado num terreno só, mas isso está sendo utilizado e está sendo feito em Vancouver para digitalizar a cidade inteira. O Leandro Júnior Serafim quer saber se existe alguma integração entre o levantamento com drone e o InfraWorks. Sim, todos esses produtos que eu falei são todos importáveis no InfraWorks. A nuvens de ponto, esses modelos digitais, porque essa nuvem de pontos, ela também está georreferenciada. Então você consegue jogar ela dentro do InfraWorks, e no InfraWorks você tem, né, todos os dados que você conseguir inserir, e quanto maior a quantidade de dados, melhor. Então, se você tiver esse levantamento, joga também. Se você tiver o levantamento do SRTM, né, que são 30 metros de resolução, joga também. Tudo válido para comparar, como a gente falou. O erro ali está para a gente aprender. Mas é totalmente compatível. Você pode importar a nuvem de pontos e aí pode trabalhar tudo isso. E aí, enfim, você consegue trabalhar nuvem de pontos no InfraWorks, e aí você joga isso para o Civil 3D, joga isso para o Revit. Se não me engano, talvez o Recap tenha uma conexão melhor, mas eu não estudei tão bem essa solução, né, da Autodesk. Que assim, eventualmente vai ficar muito boa, mas no momento deixa a desejar um pouco. Agora a pergunta vem do Rafael Espósito. Ele abriu o modelo com a licença Trial e ele gostaria de saber se é possível exportar pelo Pix4Capture
como curvas de nível do CAD. Como fazer? Nesse caso, no Discovery, não tem como. Se você baixou aquela versão limitada, ele para naquela opção na segunda etapa. A terceira é onde ele faz essa exportação para curvas de nível, o Discovery não vai realizar. Só que se você abriu aquele trial que fica lá em cima, você vai ter 15 dias e aí você vai conseguir sim exportar. Como eu falei, esse projeto demo não tive uma boa experiência, mas se você tiver um outro para aplicar, talvez seja melhor. Mas só lembrando, tem que ser aquele e dura 15 dias, tá? O Discovery você não pode exportar. Agora a pergunta vem do Samuel Barros. É possível levantar imóveis com ferramentas simples, sem muita exigência de especialização, mas com precisão suficiente para a elaboração de projetos arquitetônicos? Sim, eu diria que é onde também hoje onde eu gostaria de ver o drone indo, né? Porque para levantar terreno na infraestrutura isso já é muito comum, já é extremamente utilizado. Mas no caso de edificação, a gente fez agora. Quando eu falo essas barragens, pessoal, a gente faz o levantamento da barragem e faz a modelagem por cima dela. Então a gente cria, né, todos os objetos no Revit, mas usa as medições as medições que a gente tem no modelo para poder fazer isso. E aí tem o Navisworks, né? Eu fiz a compatibilização assim, através do Navisworks. Eu tinha um modelo no Revit e tinha o modelo do drone. Então eu fui ajustando o que eu tinha no Revit a partir do que foi levantado com o drone no terreno. Então você tem que fazer um levantamento voltado para isso. O que eu vi que acontece também, importante dizer, se você tem uma estrutura que é vertical e depois ela tem esse topo, a gente viu a necessidade de realizar um levantamento numa lateral, um levantamento em outra lateral e um levantamento no topo. Por que que acontece isso? Você tem que imaginar que isso é como se fosse um terreno. E um terreno, ele não começa de um lado e termina do outro. Então, se você fizer esse levantamento no qual você bate a foto diretamente voltada vertical na fachada, você não vai conseguir dar a volta com o drone e quando ele estiver do outro lado batendo foto, você tem que processar essas cenas diferentes. Você processa de um lado, processa do outro e depois você junta. Mas é possível fazer isso daí, a gente já fez. E aí esse exemplo que eu estou falando era uma doca, né? Ela ia ao longo, a gente bateu de um lado, do outro e de cima. Juntou os três, combinou, fez um modelo só. E aí com todos os lados certinhos e quando uniu elas todas, tudo trabalhou junto. Gui, o Denis, ele perguntou se é possível fazer levantamento em imóveis na parte interna com drones. Ele perguntou isso pelo seguinte, porque os equipamentos de scan, segundo ele, são mais caros do que os drones, então ele queria saber se tem alguma alternativa nesse sentido que possa ajudar. Daí eu lembrei daquele exemplo que você deu, que dá para fazer com foto de celular, né, Gui? Que daí joga tudo no recap. Se você puder falar um pouquinho disso. Sim, sim. O que que acontece? O princípio é o mesmo, isso é que é importante lembrar, né? A questão do drone em si é, é que voar ele no interior chega a ser perigoso, né? Porque você tem muitos obstáculos e a questão do GPS também vai falhar. Que o GPS, ele é essa posição inicial do drone é extremamente utilizada no processamento. Por isso é que eu falei, gente, o único motivo que eu falei que você pode fazer sem pontos de apoio de campo é por causa do drone do GPS. Então, nos interiores, isso daí é afetado. Só que se você tiver algo pequeno, esse aplicativo que você acha no celular, eu achei no Android, o do iPhone eu não consegui testar, porque eu não tenho um iPhone aqui. Mas se você tiver um Android, pesquisar 3D Scan, com dois N's no final, e você pode fazer um levantamento. Eu levantei um Pikachu de pelúcia que eu tenho aqui em casa. Gente, eu gosto desses meus exemplos, tá? Eu falo de Game of Thrones, Pikachu, mas é eu peguei e levantei. Então, assim, essa tecnologia, esse conhecimento pode ser utilizado. Outra barreira de você fazer isso internamente se você faz uma fachada interna, se você for fazer do outro lado, também tem que ser separado. O princípio é o mesmo, né? Mas falha nessa parte do GPS, na parte interna, a localização da foto. Eu mostrei a localização da foto ali, a gente às vezes toma aquilo como, beleza, tá o pontinho ali, a foto foi batida naquela posição. Mas aquilo só tem aquela precisão por causa do GPS do drone, aquela exatidão por causa do GPS do drone.
dentro de uma edificação você não consegue ter esse posicionamento da imagem e você não ter o posicionamento da câmera, perdão. Não ter o posicionamento da câmera afeta diretamente no resultado, porque quando eu mostrei todas aquelas equações, o que elas querem dizer é, você precisa saber aonde está a câmera e para onde ela estava olhando. Aonde ela está é o GPS que diz. Então, se você não tem isso, já começa a primeira falha aí. No caso de você fazer com, eu estou sem meu celular, mas se você fizer ele com um objeto, né, vou utilizar minha caneca da Beam Experts, ele usa o próprio celular, né, usa o giroscópio do celular, os sensores do celular para identificar a mudança de posição, não usa o GPS nesse caso. Por isso é que é possível. Mas assim, né, e a única parte perigosa do drone mesmo é de voar no interior, mas não seria possível se tivesse o GPS e tudo. Mas o LiDAR, o laser continua sendo a melhor opção nesse caso, infelizmente. A gente tem que esperar baratear. Agora tem uma pergunta que vem do Daniel Farias. Ele quer saber se você tem indicação, tem como indicar algum curso de curta duração presencial fora do país. Cara, presencial fora do país, isso daí no caso para drone, assim, eu não tenho não. Aqui no Brasil já estava difícil, mas é porque assim, isso é a minha experiência, né? Todo mundo que eu conheci fez na mão. Ninguém chegou e fez um curso assim, sabe? Eu encorajo as pessoas, mas às vezes a gente não tem o tempo para fazer isso. Mas a minha referência aqui no Brasil é o pessoal da Droenge. Eu vou até pesquisar aqui, porque, poxa, eu fiquei de mandar isso da última vez e não mandei pro pessoal. Esse pessoal da Droenge é muito bom, tá? Eles vendem drones e também fazem cursos. Eu vou mandar aqui no chat pro pessoal. Ih, eu tô até na minha Experts aqui. O Samuel Barros quer saber se a gente oferece curso para quem deseja realizar esses levantamentos imobiliários mais simples. Não. Oferecer no futuro. Pois é, podemos até oferecer isso. Mas foi como eu falei, no momento, ainda mais essa parte para edificações, é algo que é, não é tanto trabalhado assim, justamente por faltar mercado, né? É difícil, por mais que 80% das construções sejam existentes e só 20% sejam tipo do que vai ser construído, ainda é difícil de achar essa necessidade dos drones do produto dos drones para isso. Mas as pessoas, inclusive, têm optado pelo laser, né? Que é, às vezes, uma opção melhor, mas, assim, para os interiores, né? Se você está construindo, fazendo a construção. Mas para o futuro, quem sabe? É, como 80% das construções já existem, então é o maior mercado. O maior mercado que você tem é o das construções que já existem, não das construções que estão por vir. Só acho legal de notar isso daí. Tem essa tendência agora, né, de digital twins, que eu tenho até trabalhado bastante em cima, que é justamente focando em edificações que já existem, porque é muito difícil você fazer um modelo BIM de algo que já existe. Daí que entra a parte de levantamento com drones, escaneamento, porque é onde está a maior parte do dinheiro, né? Pois é. E é pouco explorado, né? Então, assim, é uma questão de tempo até ter o boom. E aí já comentaram, né? Das cidades aí, do levantamento de cidades. Tá começando, então é legal, todo mundo que tá aqui é saber assim, o tempo não tá perdido não, tá, gente? Tá todo mundo aqui, se vocês estão aqui escutando isso daqui, é porque tem noção do que para onde o futuro está se encaminhando e a partir de agora a gente já começa a tomar essas decisões, procurar os cursos e aperfeiçoamento. E você falou essa questão do boom do Digital Twin, o que a previsão agora, Gui, é de que essa área cresça 38% anualmente. E não só para a área de construção civil, mas para a área de indústria. Ou seja, eles têm uma expectativa de que essa área toda chegue a mais de 16 bilhões por ano até 2023. Então, realmente, tem uma expectativa muito grande, como se tinha a do BIM há anos atrás. Agora o Leonardo Galvão tem a última pergunta da noite. Ele quer saber se você utiliza diferentes lentes no drone para fazer os levantamentos ou se você usa uma lente padrão. Sim, a gente usa uma lente padrão e é a que vem no próprio Phantom 4 Pro. Por isso é que eu falo dele, porque inclui o sensor dele, os sensores inerciais dele, mas a gente usa a lente padrão. Estamos querendo avançar nesse quesito, porque
A gente está querendo fazer utilizar câmera infravermelho e câmeras termais, porque a gente estava vendo para a questão estrutural de você ter a parte de a informação termal é extremamente importante para a cura do concreto. Enfim, tem diversos outros usos para essas informações e que aí seria um sensor completamente diferente. A lente propriamente dita, aí realmente, no caso do Phantom 4, tá? Aí a gente já não troca, mantém o padrão, ela é muito boa, ela faz o trabalho bem feito. Só se você tiver alguma peculiaridade dessas, como eu falei, se precisar de uma câmera multiespectral para fazer um mapeamento geológico, para ter um mapeamento de saúde da vegetação, é, e a outra parte é de infravermelho também, né? Para identificar essa infravermelho para a parte de identificar a saúde. É. Gui, acho que essa foi a última pergunta. No mais, são várias pessoas aqui dando parabéns